Fala galera, tudo bem? Então vamos resolver agora um exercício referente ao filósofo Michel Foucault, filósofo francês do século XX, muito importante para a análise das relações de poder, da análise do desenvolvimento das instituições sociais, sobretudo para a compreensão, né, das transformações da sociedade capitalista no século XX, contribuindo para uma série de discussões teóricas que transitam por várias áreas do conhecimento. A filosofia do Foucault, ela se destacou bastante, sobretudo nos vestibulares, por conta de sua teoria do poder, da chamada microfísica do poder. Então vamos ao enunciado. Os estudos realizados por Michel Foucault apresentam interfaces que corroboram para estudos em diversas áreas do conhecimento, entre as quais a filosofia, as ciências sociais, a pedagogia, a psiquiatria, a medicina e o direito. Em 1975, Foucault publicou a obra Vigiar e Punir, História da Violência nas Prisões, na qual propunha uma nova concepção do poder, a qual abandonava alguns dos postulados que marcaram a posição tradicional da esquerda no período. Sobre a concepção do poder Foucaultiana, é correto afirmar que, lembrando que a posição tradicional da esquerda acerca do que é o poder se caracteriza muito pela leitura de Marx, que considera o poder uma força repressiva, constituída pela exploração, sobretudo de classes, marcada principalmente pela dominação burguesa sobre o proletariado, entendendo o poder, portanto, como uma força que pertence ao Estado burguês, que através de mecanismos, né, de exploração econômica, dominação cultural, ideológica, promovem a exploração do trabalhador num viés unidirecional, de cima para baixo, né? O poder, na teoria marxista, ele tem um viés negativo de repressão, dominação, exploração. Foucault, ele busca compreender o poder sobre outras perspectivas, entendendo que o poder não tem um centro. O poder não pode ser compreendido como uma força que emana de um único lugar, já que ele atravessa e conecta todos os corpos. O poder, ele é constituído, sobretudo, também não só pelo aspecto negativo da exploração, mas também pelo aspecto positivo da construção, já que ele faz através de discursos, já que o poder promove por meio de mecanismos sutis de disciplina, de processos de domesticação dos corpos, também um mecanismo de construção de si. Veja que Foucault não vai entender o poder de forma, portanto, favorável, vantajosa, não é isso, tá? Quando ele analisa o poder nos aspectos positivos, ele não está defendendo o poder, mas ele está mostrando como que o poder ele tem uma função disciplinar, de domesticar os corpos, de adestrar os corpos através de gestos, através de uma arquitetura espacial promovida pelas instituições, através também de uma nova dinâmica do tempo, que tudo isso corresponde, claro, a mecanismos de dominação, a mecanismos de exploração, mas antes de reprimir, o poder ele tem um componente afirmativo de construir os corpos. É essa a interpretação de Foucault, por isso ele chama microfísica do poder a sua teoria, onde ele analisa o poder disciplinar, já que o foco do poder é o corpo, é a domesticação do corpo, e um poder eficiente nunca seria apenas castrador repressivo. Ele tem que ser também construtor, na medida em que ele promove a construção do corpo. Porém, promove a construção do corpo dócil, segundo Foucault, que é o corpo do trabalhador, é o corpo social que constitui todas as nossas possibilidade de existir dentro da sociedade capitalista disciplinar, cuja função é mesmo a exploração, no caso, da visão produtivista, né, do melhor aproveitamento do corpo para fins econômicos, mas cuja análise o Foucault entende que o marxismo não soube aprofundá-lo nos seus mecanismos mais microscópicos e como que essa microfísica do poder, através de aspectos sutis, muito mais refinados de técnicas de domesticação do corpo, se insere em vários espaços da sociedade, não apenas no Estado, não apenas no Estado burguês, tá? Mas em todas as instituições, seja as prisões, as escolas, os hospícios, os hospitais psiquiátricos, em geral as fábricas, né, são constituídos por micropoderes, tá? Então, esse micropoder, como ele denomina depois o panóptico, que é um sistema de vigilância prisional que acabou se tornando um modelo para todas as outras instituições, ele acaba por explicar melhor.
como que o poder se dá nessas sociedades capitalistas a partir dessa nova dinâmica de domesticar os corpos, disciplinar os corpos para fins de maior produtividade, tá? Então, o que podemos dizer acerca do poder? Ok? Vamos aqui nas alternativas específicas. Ó, podemos dizer que só exerce poder quem o possui, pois se trata de um privilégio adquirido pela classe dominante que detém o poder econômico. Veja que essa visão é exatamente marxista, né? Poder como privilégio de uma classe, tá? Cuja função é explorar e dominar o trabalhador. Isso Foucault, de certo modo, critica, entendendo que apesar de o poder ter uma função econômica, ele não é detentor de uma classe, ou ele não é possuído por uma classe, já que ele atravessa os corpos e são os próprios indivíduos que o exercem na medida que começam a praticar sua própria autovigilância, sua própria autodomesticação. B. O poder está centralizado na figura do Estado, está localizado no próprio aparelho do Estado, que é um instrumento privilegiado de poder. Essas visões que falam do Estado como centro de poder apareceram em Maquiavel, né? Desde o século XVI, em Hobbes, naquelas primeiras teorias do poder na modernidade. E também Foucault critica essa visão, não só de Marx, mas também de Maquiavel, que não entenderam a natureza sutil e microscópica do poder. Na alternativa C, encontramos aqui uma outra teoria. Ó. Todo poder está subordinado ao modo de produção, a uma infraestrutura, pois o modo como a vida econômica é organizada determina a política, a ser caracteristicamente uma teoria marxista, muito clássica. Do poder também como uma estrutura ou uma infraestrutura material que condiciona a superestrutura ideológica. Ou, portanto, incorreto. Alternativa D. Tem como essência dividir os que possuem poder, classe dominante, daqueles que não têm poder, classe dominada. De novo, uma teoria marxista, que é aquela que Paulo Foucault critica. Então, ficamos com a alternativa E. O poder não remete diretamente a uma estrutura política apenas. Tá? O poder não está num partido ou no Estado apenas, embora esteja lá também. Mas o poder não remete diretamente a uma estrutura política. Ao uso da força, como pensou Weber, né, que pensava o poder como monopólio da força, ou a uma classe dominante, como pensou Marx, tá? Das relações de poder. Pois as relações de poder são móveis. Só podem existir quando os sujeitos são livres e há possibilidade de resistência. Então, o poder se dá através de uma natureza muito mais afirmativa e construtiva do sujeito, do corpo, embora cuja função seja, como eu já falei, a domesticação para fins econômicos, para o aproveitamento do corpo para fins lucrativos. Mas nisto é preciso entender as técnicas, os mecanismos, os dispositivos sutis, como a organização do tempo, do espaço, como uma nova arquitetura do poder que se desenvolve a partir do modelo das prisões, das escolas, e como nós, mesmo quando não estamos nem no trabalho, nem, né, no ambiente específico em que o poder parece se manifestar, como que nós nos autodisciplinamos, nos autocontrolamos, nos auto, né, regulamos, domesticamos, sem que o poder esteja ali diretamente do Estado, mas sim aos micropoderes que continuam a agir sobre nós. Então, alternativa E. Valeu, galera. Abraço.